Oi, gente! Vamos começar fazendo a maquiagem dessa linda? Então, a pele dela já está nutrida com óleo da Bruna Tavares, tá? Aquele da embalagem rosa. Em seguida, eu passei uma base mais clara na pálpebra dela. Então, eu vou espalhando aí e uniformizando toda essa base. É uma base mais fina. Eu optei por fazer dessa maneira, porque quanto menos a gente marca, melhor. Então, uniformizo aí com a esponja da Clasme. Deixo bem uniforme. E em seguida, gente, com essa sombra aí da Mari Saad, eu vou depositando na pálpebra dela e automaticamente já dando umas pequenas esfumadas naquela mesma região que eu depositei. Isso é justamente para fazer um esfumado sem marcação. Então, quando eu quero um esfumado sem marcação, em vez de eu ir depositando com batidinhas, eu vou dando leves esfregadinhas na mesma região, sem expandir esse esfumado. Então, eu vou arrastando ali na mesma região, fazendo um esfumado diagonal. Por que eu escolhi o esfumado diagonal? A Elo, ela tem os olhos mais fundinhos aí no canto interno. Um pouco, né, gente? Não é muito. Além disso, ela também tem umas bolsinhas abaixo dos olhos. Então, isso dá a impressão de que o olho é mais fundo. Então, eu vou só mesmo fazer o esfumado aí no canto externo. E, ok, vou esfumar com o bronzer da Kiko Milano. Esse bronzer eu já falei pra vocês que ele tem sido o meu xodozinho pra dar acabamento em esfumado, porque ele tem um tom meio neutro pra frio, assim, não sei explicar, mas é muito legal. Essa paleta aí é da Catarine Rio. Eu tô misturando duas sombras, uma mais rosinha e outra mais branquinha, justamente para criar um rosado pastel, em tom pastel. Porque eu quero clarear, deixar mais rosinha essa região, mas eu não quero deixar infantil, né, a sombra dela. Eu quero deixar um rosinha coradinho e é isso, gente. Eu vou arrastando, porém delicadamente. Essa sombra, ela tem um leve cintilante. Eu não uso sombras com textura muito cintilante nessa pálpebra, porque marca. Eu tô vindo com um iluminador cintilante também, porém sempre dando arrastadinhas, e ele é meio bronzer, então ele não vai trazer uma mega iluminação. Ele vai trazer assim, vai dar uma abertura no olhar, sem clarear demais e sem marcar a textura da pele da Elo. Olha, eu ia fazer um delineado preto em gel, porém, gente, eu achei melhor vir com lápis marrom da Dridi. E o lápis marrom eu acho interessante porque ele vai escurecer e não vai pesar. Eu acho melhor do que o preto em algumas ocasiões. E eu vou, gente, passar esse lápis preto somente na dobrinha do olho dela, onde é mais ressaltado. Ela tem uma parte mais ressaltada na dobrinha do olho, que é do meio pro final do olho. Então, é lá onde eu vou trazer todo o peso, vamos dizer assim, a parte mais escura do esfumado da Elo vai ser nessa parte, porque ele é mais altinho. É tanto que eu consegui maquiar ela de olhos abertos, porque ele realmente é mais altinho. E às vezes eu gosto de maquiar a cliente com os olhos abertos, porque eu acho que me dá mais dimensão do que eu tô fazendo. Ó, eu vou selar esse lápis marrom com a sombra preta da Catarine Rio. E dessa forma não ficou tão preto. Se eu tivesse vindo com delineador em gel, teria ficado muito mais preto, bem mais noite, né? E sempre arrastando, ó, gente. Essa dobrinha do olho dela eu acho muito bonita e fácil de maquiar, porque você consegue perceber, é como se fosse um altinho mesmo, assim. Um leve inchadinho, vamos dizer assim, que é natural do olho dela. Ó, eu vou esfumar com o marronzinho da paleta da Mari Saad. Aos poucos eu vou subindo esse esfumado.
E eu gosto de trazer, gente, pra quem tem olho fundo, como eu, marrons que tem um leve fundo de cor. Então, um marrom mais vanilla, sabe? Mais marsala, mais... inclusive, isso tem muito a ver com o contraste com o cabelo dela, que ela é morena, né? Moreno é tom de cabelo. Então, o marsala, ele traz uma coisa muito bonita pra quem é morena, assim. Então, ok, eu vou aplicar os cílios. Eu uso, gente, as bordas da cliente, tudo, as extremidades da cliente, tudo. Eu vou pro lado direito, pro lado esquerdo. O que eu achar melhor eu tô fazendo, porque me traz muita facilidade ter essa versatilidade de poder caminhar ao redor da cliente. E tudo certo, porque a minha cliente, ela é muito tranquila. Assim, ela lacrimeja muito, mas a gente resolveu fazer o quê? Tirar a lente dela para poder maquiar. Então fica a dica, já super amenizou a questão do lacrimejamento dela. Lacrimejamento, tá certo? Ok, vou aplicar a base. Essa base é da nossa cliente mesmo. E essa base, ela é um pouco clara para ela, tá? Porém, vocês vão ver que no final vai dar tudo certo, porque o subtom tá certinho. Quando o subtom tá certo, é muito mais fácil de corrigir a base. E eu vou arrastando, gente, essa base, criando uma camada leve, ok? Depois que eu criar essa camada leve pelo rosto todo, eu vou vir corrigindo certas manchinhas que podem haver pelo rosto dela. Mas eu não me preocupo em tampar, em esconder completamente essas manchas, porque, gente, são características naturais da nossa cliente que muitas vezes ela não vai se reconhecer se ela se ver com o rosto completamente chapado. Quando ela se olhar no espelho e ver que ela tá, tipo, zero manchas, perde um pouco a identidade da nossa cliente. É por isso que eu não escondo sardas, eu não escondo... Às vezes nem escondo completamente a olheira, porque eu já ouvi isso de cliente que fala: eu gosto um pouco da minha olheira, porque traz uma naturalidade. Não gosto do meu rosto completamente chapado. Então, ó, a nossa cliente aí, eu tô aplicando apliquei com o pincel pequeno, e em seguida tô uniformizando com a esponjinha, e eu dou leves arrastadinhas pra tirar bem o excesso dessa base, tá bom? Porque se tiver excesso de base, quando a gente aplicar o pó, é como se o pó, ele fizesse uma massa de bolo ao redor do olho da nossa cliente, entendeu? E a gente não quer isso, a gente quer somente que cele o rosto da nossa cliente. Ok, eu tô fazendo uma segunda camada e vocês podem ver que eu não estou completamente assim focada em cobertura. Somente correção mesmo, gente, correção. Ok, esse aí é o corretivo da Tarte. Vocês vão ver que eu vou aplicar somente abaixo dos olhos, porque a base dela já tá mais clara. E eu quis, gente, testar esse corretivo porque eu nunca tinha testado, mas eu deixaria até sem o corretivo mesmo. Porém, esse corretivo é muito lindo, esse em especial da Tarte. Gente, é sensacional esse corretivo, meu Deus, ele se espalha, que é lindo. É lindo, se vocês puderem investir nesse corretivo, tá? Também é da nossa cliente. Nossa cliente é super antenada, sabe que gosta da maquiagem, sabe se maquiar. Então, ela já veio com esses produtinhos e eu achei sensacional, gente. Quando a cliente vem com produto bom, a gente ama, porque a gente gosta de testar. E quando vem, assim, uma coisa legal pra gente passar nela, até super entendo e acho legal. Ok, tô uniformizando esse corretivo e vou selar com o pó da Laura Mercier, também é da nossa cliente. Tô falando, gente, a nossa cliente é sensacional, super antenadíssima na maquiagem. E justamente sabendo, pra fazer essa maquiagem, eu também julguei a personalidade da nossa cliente, porque é isso que você tem que fazer também. Se a sua cliente chega com uma bolsa mais
uma bolsa maior, um vestidão, ela usa óculos grandes e tudo mais, ela tem uma voz mais presente. Isso significa que você pode ousar um pouquinho na maquiagem, gente, mas sempre com muito bom senso. No caso, a Elo, ela é uma pessoa mais clássica, muito elegante. Então, é usar sempre assim, ponderando, sabe? Então, essa maquiagem foi feita bem personalizada para ela mesmo, pensando justamente na elegância e ousadia que ela tem ao mesmo tempo, assim. Então, por isso eu fiz essa maquiagem com um pouquinho de preto e um cílio e tudo mais, porque eu sei que comporta super o look para essa mulher, ok? Para essa linda mulher. Certo, gente, tô esfumando aí, vocês vão reparar que o terço médio da Elo e o terço inferior são maiores do que o terço superior. Vocês têm que assistir a aula anterior para vocês entenderem do que eu tô falando, ok? Que assim vai ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Então, eu vou focar mais o contorno aqui no centro do rosto dela e no queixo, tá bem? E a testa eu vou somente voltar uma sombra. Então, eu usei aí o contorno da Kiko e já esfumei. Agora eu tô vindo com o blush da Nath Capello. É um blush mais marrom, porque o olho dela já tem um toque de cor. Então, a gente vai tentar preservar o restante, deixar mais sóbrio o restante da maquiagem, ok? Então, eu vou esfumando aí aos poucos. Tô até dando um acabamento no esfumado com o próprio blush que já tá no pincel. E assim eu vou fazendo, gente. Vou fazendo os devidos ajustes aos poucos. É por isso que às vezes a cliente olha no meio da maquiagem e não se reconhece, porque é aos poucos que a gente vai identificando o que precisa melhorar. Tô usando a máscara à prova d'água da RK by Kiss, porque a nossa cliente lacrimeja, então eu sei que assim que ela colocar a lente, ela já vai começar a lacrimejar, vai ter esse probleminha aí, talvez, né, gente? Porque não tem como garantir 100%, mas ela já chegou falando que lacrimeja muito. Então, eu vou passando aí e vou unindo o cílio natural com o outro. Porém, gente, sempre, como a parte interna não tem cílio postiço, eu dei uma atenção especial para passar máscara nessa parte, né? Ó, tô passando uma sombra cintilante também no cantinho. Por mais que o olho dela seja levemente afastado, ela tem esse fundinho aí também no canto interno, que não deixa ficar tão evidente esse afastado dos olhos dela, né? Mas é bem sutil mesmo, coisa pouca. Ok, vou fazer o esfumado inferior e eu vou fazer um esfumado de uma sombra só até o canto interno dela. Também vai dar uma juntada, uma unida nos olhos, certo? Tô usando aí um marronzinho. Ok, vou esfumando. Agora eu vou esfumar com um pincel limpo, porque não corre o risco de engrossar mais o esfumado. Enfim, gente, esse esfumado inferior eu não gosto muito grosso não para certas clientes. Essa pomadinha de sobrancelhas aí é da Essence, ela é muito boa. E, gente, quando a sobrancelha da cliente tá sem fazer, eu não acho que seja bom preencher a sobrancelha, porque você dá mais evidência pro que a gente quer que passe despercebido, né, gente? No caso, como tá sem fazer a sobrancelha, a gente não quer que passe, que as pessoas percebam. Então, se você evidencia, obviamente, né, vai chamar atenção. Então, eu passei só uma pomadinha pra levantar a sobrancelha e deixar no lugar. E a sobrancelha dela já é bem preenchida, bem bonita, bem grossa. E esse daí é o lápis de contorno de boca da Candice Berenice. Ele é vermelho. Eu fui passando aí, fazendo todo o contorno da boca da Elo. Mas, gente, a boca dela não vai ficar vermelha. Vocês vão ver que eu vou aprontar aí. Então, tá. Eu tô passando aí o lápis. Tô vendo se o arco do cupido tá parecido,
Se a parte inferior tá parecida. E agora eu vou vir com um blush marrom da NYX. E eu vou passar no centro da boca dela. É um blush cremoso. E aí, unindo o tom vermelho com o marrom, vai fazer um nude rosado lindo pra ela. Então as bordas vão ficar um pouquinho mais avermelhadas, mais rosadas. E o centro mais marrom rosado, assim, lindo. E eu adorei essa junção. Porque esse nude é um nude, gente, que eu sempre procuro nas lojas mesmo, assim. É um nude muito versátil que eu sempre procuro ter. E eu tava faltando, confesso que tava em falta aqui na minha necessaire. E agora eu encontrei meu nude perfeito, sempre vou fazer. Ok, eu vou pintando aí, vou preenchendo o lábio dela com um pincel de esfumar inferior. Inclusive esse pincel eu usei no olho, tá? Porque eu gosto do pincel um pouquinho mais largo, mais fofinho para esfumar a boca. Porque quando a pessoa tem a boca, alguma linhazinha, alguma coisa assim na lateral da boca, quando o pincel é muito preciso, atrapalha. Então eu prefiro esse de esfumar. Na verdade, eu tenho usado ele até em qualquer boca mesmo, assim, porque eu tenho gostado muito. Ele não evita dar aquelas tremidas, sabe? Então tenta depois com um pincel mais gordinho. Se você tem dificuldade de passar batom, procura um pincel de esfumar inferior que você se adapte. Inferior dos olhos, né? Que você se adapte. Talvez dê certo, pode ser que não. E somente eu tenha me adaptado assim, né? Ok, tudo é teste, né? Tudo vale a pena a gente testar. Tô usando o blush, o bronzer, na verdade, desculpa, da Kiko. Agora, pra voltar também o contorno aí na parte inferior dela. Lembra que eu falei que o terço inferior e o terço médio eram maiores? Então, agora eu estou bronzeando toda essa parte. E aproveitando já para voltar ao tom de base do rosto dela, né? Da forma que tem que ser com o pescoço. Tá vendo que o pescoço dela é levemente amarelado? Então, como o pescoço dela é levemente amarelado, a gente vai voltar também esse sombreado amarelo pro rosto dela. E a testa eu vou voltando só um pouco, porque a testa dela já é bem pequena. E esse bronzer é bom que ele não mancha pra nada. Passo um pouquinho aí na parte da onde tem o blush. E aos poucos vai ficando o tom de base certinho dela. Agora eu acho que realmente ornou muito. Ficou muito, muito bom. Ficou o tom certinho. Só o iluminado embaixo do olho, abaixo do olho. E é isso, ficou perfeito. Então, vou polindo bastante as maçãs do rosto dela e um pouquinho na testa. Agora eu vou vir com um blush filó da Dridi pra voltar um rosadinho, pra vir um rosadinho pra pele dela, que agora são os ajustes finais da maquiagem. Então eu gosto sempre de colocar um rosadinho. Esse blush filó é lindo, ele é marmorizado, muito fofo. E esse pincel leque, ele fica perfeito para poder fazer esses ajustes também. E usei ele no olho também agora, para fazer um fundinho rosado, que eu acho que ficou um pouco apagado depois, né, no ajuste final ali. Senti falta de uma cor para combinar com o batom. Essa sombra dela ficou perfeita assim, ficou bem esfumadinha, sem nenhuma marcação. Esfumado sem marcação dá certo em qualquer olho, né, gente? Então, não tem muito erro, não. Eu gosto de passar no nariz, um pouquinho na testa, de blush, pra poder voltar mesmo a harmonia. Trazer uma harmonia. E olha só como é que ficou essa maquiagem. Ficou bem, bem bonita. Eu deixei os ajustes finais bem completinhos aí, pra vocês verem que mesmo depois quando acaba a maquiagem, é sempre bom dar uma olhada pra ver o que falta, o que pode melhorar. Pra mim já tava perfeito antes, agora ficou melhor ainda. É simples assim.
Olha só que linda. Linda, linda, linda. Bom, é isso, gente. Um beijo, beijo e até a próxima.